Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jorge Leandro e tem aqui ao meu lado o nosso 01, Thales Felipe. E esse é o Minha Mãe Tá na Banca. Boa noite, Thales. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está aí com a gente. A gente está aqui para mais um episódio e hoje a gente vai contar mais uma história de aprovação, mais um aluno aprovado. Quem que a gente vai ouvir hoje? Porra, hoje a gente vai ouvir coisa, ó. Cara com 20 anos já tem um histórico de aprovação, cara. Sabe? Aí, brincadeira, algo elogiável, cara. Eu ouvi essa história. Coisa de louco. O nome da fera é Arthur Ariosa Norte. Muito bem-vindo, Arthur Ariosa. Conta pra gente aí, se apresenta para o pessoal te conhecer. Obrigado, mestre. Obrigado aí pela apresentação. Eu sou o Arthur Ariosa. Fui aprovado na SpaceX, também na reforma ano passado. Fui para a SpaceX, saí e voltei para estudar para o bombeiro. Esse ano fui aprovado. Caramba, olha só, isso aí foi só o resumo. A gente vai contar essa história bem com bastante detalhes, porque, Arthur, acredite, galera que está em casa, que vai ouvir a tua história, vai usar isso como inspiração. E eu lembro, como encontrava com alguém, na minha época não tinha essa possibilidade, né? Sim. Então, eu encontrava com alguém que contava a história, como foi o ingresso dele, né? E eu queria saber como é que você estudou, o que você fez que deu certo e tal. A gente vai contar essa história aí. Vamos lá. Arthur, você falou aí de SpaceX, falou de EFON. Você, então, desde muito cedo, até porque se fosse hoje já seria cedo, né? 20 anos, mas desde muito cedo, então, você já tinha um interesse em carreiras militares? Você pensava nisso? Sim, há muito tempo, meu pai, desde pequeno, também sempre me incentivou a seguir essa carreira, por mais que ele fosse civil. Então, em 2021, logo depois que deu uma acalmada na pandemia, ainda estava muito em alta, né, o lockdown e tudo mais, mas ali em 2021 foi quando eu comecei a me interessar mais por concursos militares, foi quando eu comecei a me preparar para a SpaceX, e desde lá eu venho estudando para concurso até agora. Em 2021 você estava no terceiro ano ou já tinha se formado? Então, tava uma bagunça, porque em 2019 eu fiz o meu primeiro ano no Cefet, uma escola federal técnica. Sim. Eu passei o primeiro ano, no segundo ano veio a pandemia. Então paralisou as aulas lá e eu fiquei basicamente 2020 inteiro sem aula. Porque, diferente de colégio particular, o público ele não pode simplesmente botar ensino à distância e esperar que todos os alunos tenham condição de acompanhar, porque tem muitas pessoas lá de condições financeiras muito diversas. Sim. Pessoas muito pobres que às vezes não têm internet ou não têm computador para acompanhar as aulas. Então, 2020 eu passei inteiro assim, sem aula. Eu basicamente comecei meu segundo ano em 2021. Aí em 2021 você já começou a estudar para concurso? Concurso militar. E estava no segundo ano? Sim. Chegou a fazer alguma prova em 2021 já? Eu fiz a prova da SpaceX. Eu fiz, na verdade, todas as provas, né? Mas a da SpaceX foi a que eu mais cheguei perto de passar. Na minha primeira tentativa, eu fiquei por 2 pontos de ser classificado na ampla concorrência, mas eu continuei estudando. Isso fazendo só o Cefet? Estudando por fora sozinho para o concurso? Sim, eu fazia Cefet e ensino à distância, né? Depois, em 2021, eles disponibilizaram e fazendo cursinho também. Beleza, fazer cursinho presencial. Sim. Então, como é que era a tua rotina? Conta pra gente. Era Cefet de manhã, cursinho à tarde? Como é que era isso? Era Cefet tarde e noite? Não, o Cefet era ensino à distância, de manhã. E de tarde eu almoçava e depois da parte da tarde eu ia pro cursinho e ficava até de noite. Aí chegava de noite e estudava. Só que como era ensino à distância, né, muita gente meio que cagava um pouco. Aí eu também, às vezes, quando era uma aula que para mim não ia ter muito proveito, eu deixava lá, só marcava a minha presença e ia estudar. Mesmo deixava a aula rolando e ia estudar para a SpaceX. Perfeito, perfeito. Aí você... Isso foi 21, né? Isso, 2021. Aí era a tua rotina. 22, mudou alguma coisa nessa rotina? Você tinha batido na trave ali da SpaceX 21, então, 22, como é que foi? O final do ano que foi a virada de chave, porque depois que eu descobri minha nota, eu descobri que eu teria muita chance de entrar. Assim, comparando com as notas do ano passado, de 2020, eu descobri que eu tinha a capacidade de entrar. Eu conversei com muitas pessoas, inclusive de donos de cursinhos, para perguntar a opinião deles, o que eles achavam, se dava para entrar ou não com aquela nota. Eles falavam que sim, que era muito possível. Eu falei, cara, não faz sentido eu ficar aqui no Cefet, até porque o Cefet são 4 anos para se formar. E eu tava no segundo ainda. Eu falei, pô, se eu passar para a SpaceX, eu quero ir, não quero ficar perdendo tempo aqui. Sim. Até porque diploma de ensino médio normal e diploma de técnico
para mim não vai fazer diferença, porque eu vou estar indo pro exército, então Sim. para mim não vai fazer diferença. Então, quando eu descobri a minha nota, eu descobri que eu tinha potencial para Aí tu entrar. acreditou de verdade, né? É. Tu primeiro, tipo, vou estudar para fazer esse concurso, né? É. É quando tu viu que, caramba, dá, é possível, né? Pois é, Quando começa a acreditar, muda, aí a chave vira. mas aí eu fiz a minha primeira loucura que muita gente no meu lugar não faria. Porque para eu entrar na SpaceX, eu teria que ter o diploma, coisa que eu não teria, Sim. a não ser que eu ficasse mais 2 anos no Cefet. Sim. Então eu saí e fiz um Supletivo. supletivo à parte. Eu consegui pegar um diploma. Aí, depois que eu consegui pegar esse diploma, depois de um tempo saiu o resultado e vi que bati na trave. Aí, em 2022, eu entrei com gás falando assim, diploma eu já tenho, agora eu vou voltar para o curso e vou focar 100% minha energia nisso. Aí trancou o Cefet. Não, Largou. eu tive que sair, porque eu não podia ficar com diploma e estar no Cefet. Quando você tem um diploma reconhecido pelo MEC, não tem por que eu ter outra Tá matrícula. cursando outro ensino médio. Sim. Então eu tive que Aí já sair. largou. Então a gente já vê, né, tão novo já tendo que fazer uma escolha. Sim. Que, como você falou, não é fácil, porque aquela pressão, você já está em um ensino técnico, não é alguma coisa, um concurso que você passou lá atrás, uma profissão que você já ia ter ali como técnico, mas quando a gente tem um objetivo bem traçado, você sabia o que você queria, o que você ia fazer, e aí você teve a coragem, porque você relaciona ali de alguma forma quando eu saí da Marinha, né? Então tem que ter coragem para a gente largar alguma coisa e ir atrás de outra. Sim, depois eu tive que fazer uma outra escolha também, que foi quando eu saí da SpaceX para vir pro bombeiro. Isso, vamos chegar lá. Caramba, vamos lá. O cara Então, das escolhas. assim, né? No final é isso, né? Pra vida caminhar o tempo todo, você tá fazendo uma escolha. Até quando não escolhe, né? Até quando não escolhe, também é uma escolha. Então, 22, você virou a chave já com o diploma do ensino médio na mão, se dedica exclusivamente para a SpaceX. Aí 22, é o ano que você é aprovado na SpaceX? Não. Em 2022 eu sou aprovado na SpaceX e no iPhone. Aí passou para a SpaceX, para iPhone E no bombeiro também. E no bombeiro também. Sim. Então, na verdade, essa não é a tua primeira aprovação no CBMERG. Não. Então, beleza. 22 você passa para iPhone e aí iPhone você... Entre iPhone, bombeiro e SpaceX, você escolheu SpaceX, é isso? Não, entre os três, eu gostaria de ir pro bombeiro. Em 2022 eu falei, eu vou diversificar meu leque, eu vou fazer outros concursos. E foi aí que eu encontrei o bombeiro, dei uma olhada na carreira e me interessei muito. E como é que você esbarrou com isso? Foi onde? Eu fui procurando carreiras, fui vendo todos os concursos militares. Isso, concursos militares. Aí eu vi pessoas que já eram do bombeiro falando sobre a carreira, como é. Aí eu me identifiquei muito com a causa, né? Que eu sempre fui meio pró-vida. Então eu falei, pô, entre dedicar minha vida para resgatar pessoas ou ser parte de uma instituição que é voltada para a guerra, eu prefiro salvar vidas. Pô, muito legal. E só um parênteses que eu peguei aqui, você estudou, abriu o leque, você estudou para vários concursos, então várias bancas diferentes, vários tipos de provas diferentes e conseguiu ser aprovado em várias delas. Sim. Então a gente vê aí que muitas... mudou a banca do CFO, mudou a banca, e aí a pessoa já fica desesperada, como é que eu estudo? Eu estou estudando para a SpaceX, dá para estudar para o CFO, a gente vê que você tem uma base, né? Se você estuda ali a matéria, né? Você sabe matemática, sabe português, sabe física, você consegue passar nas provas. É claro que você certamente fez um simulado ali, deu um direcionado, mas você passou em 3 concursos totalmente diferentes. Sim, cada banca tem o seu perfil, o seu modo de cobrar as questões. Então, 22, você tinha decidido, então resolveu CBMERG? E aí, como é que... Por que você... Então, 22, você não, efetivamente não entrou? Né? Então, eu fiz as 3 provas, como eu tinha te falado, mas... durante os processos, eu fiz o TAF do bombeiro, fui aprovado, só que no exame médico, eu passei por todos eu fui aprovado, mas no exame de vista, eu fiquei reprovado. E eu não pude fazer o recurso, a segunda tentativa, porque o dia da segunda tentativa era justamente o dia que eu tinha que me apresentar na SpaceX. Caramba. Então, eu tive que fazer uma escolha de novo. Problema bom, né? Aí, e na segunda tentativa você daria para ter passado? Fez alguma coisa diferente ou provavelmente ia ser reprovado? Qual o motivo da reprovação? Então, porque na época eu tinha miopia, né? Eu tinha que usar óculos, eu tinha 1,75 de miopia. Então, para ir no exame médico do bombeiro, quando você usa óculos, você tem que enxergar a acuidade visual 20/20 com o óculos, coisa que eu consegui. Só que quando eu tirei o óculos, você tem que enxergar a acuidade 20/40, ou seja, você enxerga a 20 metros e que uma pessoa normal enxerga 40. Sim. Essa que é a explicação do que é a acuidade. Aí, quando eu fui enxergar, eu não consegui, tipo... Na hora que eu fui fazer,
Quem tem miopia sabe, eu dei aquela apertadinha no olho assim pra ver. Só que o oftalmologista que tava lá, ele falou assim, ó, você não pode fazer isso porque você tá falsificando a sua acuidade. Você também que tá forjando uma acuidade fazendo isso que você tá fazendo. E não deixou. Todos os testes que eu fiz, eu fazia isso pra enxergar um pouco melhor. Só que ele não deixou e eu acabei sendo reprovado. Aí meu pai falou que, né, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Então, o dia que me apresentar na SpaceX dia 24, que era o mesmo dia do recurso. Aí, Isso é bem médio. Mais uma Aí eu escolha. fui pra lá. aí na SpaceX tudo ok, tu acabou ingressando. É. Então, lá em 2022, você tinha quantos anos e ingressa na... 23 tu começa, né? É, eu ia fazer 19, de 18 para 19 anos 18 para em 19 2022. anos, em 22. Aí com 19 você entra na SpaceX, não é isso? Não, com 18 ainda. Com 18 ainda você entra na Caramba. SpaceX. Bacana. E aí, na SpaceX, o que rolou? Não se identificou? Como é que foi a situação? Porque hoje você não está na SpaceX, né? Não. Então, eu não tive nenhum problema com o militarismo em si, com a rotina puxada, nem nada disso. Mas foi o motivo de eu querer estar no bombeiro, sabe? É de eu ter botado o bombeiro como minha opção principal e hoje não poder estar lá, E sabe? é engraçado, né? Porque ele falou agora, eu vi no rosto dele, posso estar errado, mas ele falou com a cara como se fosse uma frustração, né? Alguém que passou na SpaceX Já e tava vivendo vivendo um sonho fardado e, cara, vivendo um sonho de um monte de gente. Quantos candidatos a SpaceX tem por ano? E de repente não Mais era o de 40 sonho mil. dele, né? Aí, mas é aquilo que a gente fala, não tem como, o Flávio Augusto fala isso, não sei se de alguém, não tem como você desver, né? Você viu o corpo de bombeiros ali, viu Aí aquilo acabou. ali que você queria, tinha que como tirar. né? Talvez se não fosse apresentado para isso, eu estaria na SpaceX agora. Uma carreira Sim. brilhante dentro do EB. Cara, Mas que bacana. É. Pô, e aí as coisas você vão se acontecendo. A gente... identificou, gostou lá gostou assim, né? Deu bem com a carreira militar, mas Sim. que momento se deu essa saída, assim? Por que você saiu? Quando que foi essa escolha? Mais uma. Então, eu comecei vários questionamentos filosóficos mesmo lá dentro. Eu falei, caraca, aqui eu tô numa instituição que é voltada pra guerra, querendo ou não. Eu sei que o Brasil não entra em guerra, ele é um país, na medida do possível, pacifista. Mas eu tô numa instituição que é voltada pra guerra, pra tirar a vida de pessoas. Enquanto que no bombeiro tá numa linha de pensamento que eu acredito mais. Até porque eu sou um cara muito religioso, eu gosto de ajudar as pessoas, sempre que eu posso. Então, assim, eu achei no bombeiro, mas a minha missão de vida é uma questão ética e moral também. Sim, identidade, né? Além de outras coisas que pra mim faziam mais sentido. Eu fico mais perto da família. Eu não gosto da ideia, por exemplo, que o EB tem, de ficar viajando, fazendo troca, indo pra vários estados. Eu gosto do Rio de Janeiro, por mais que tenha os problemas que tem. Sim, e aí eu me identifico muito com essa parte aí agora. Decidiu sair, como é que foi em casa? Chegar assim, pai, mãe, eu quero ir embora, tô voltando pra casa. Cara, foi um baque muito grande pra eles, principalmente pro meu pai, né? Que sempre... O sonho dele era ter um filho militar. Ele sempre falou pra mim isso. E, assim... Minha mãe foi a que mais me apoiou. Também não gostou da ideia, mas me apoiou também. Meu pai foi um pouco contra, mas falou assim, ó, se é o que você quer, vamos nessa. Assim, não gostou nem um pouco da ideia, nenhum dos dois. Mas Tentaram te convencer me ali, apoiaram. tentaram te fazer ficar e quando Sim. viram que não tinha é jeito. porque eles conversaram comigo, né? Quando você vê um filho encaminhado, você fica um pouco mais aliviado. Mas aí quando você sai disso e volta ao estaca zero de não ter nada, eles ficam de novo naquela preocupação. E aí, vai? Exatamente. Claro, Pô, seu- eu sou pai, cara. Sou pai. Eu não tenho saúde psicológica pro meu filho entrar pra SpaceX e falar assim, pai, não quero não, tô saindo. É, e Eu dele, não tenho saúde pra isso não. e tô foi um fazendo período de terapia. 6 Parabéns meses, aos eu seus pais, perguntei, né? porque eu fiquei 3 anos na Marinha quando saí. Então, tipo, já tá acostumado, já era... O cara meu filho é aluno O cara do já Naval, vai ser olha oficial você de daqui a Marinha. 20 anos, é. E aí, perguntei porque é um momento, de fato, muito delicado, né? Em casa. E qualquer pessoa que te conhece, não tá mais lá. E o que acha? Se saiu porque não aguentou, se saiu porque era Isso. fraco, se saiu porque... Tá entendendo? E você foi lá e bancou. Bacana. Lembrando Certo. aqui, fazia claro, né, a identidade do Exército Brasileiro com a guerra, e é claro, né, assim, sobre a infantaria, tem uma identidade danada com isso, né, isso é claro, mas lembrar aqui que, pô, o Exército tem ações humanitárias ao longo de todo Sim, o com território certeza. nacional. Inclusive Meu agora irmão- lá no Rio Grande do Sul, né? Sim, tá, meu com irmão... Exército, Marinha, Aeronáutica. Meu irmão foi teve uma experiência num BEC,
E aí lá pros lados de Roraima, o caramba, e eles fazem assim, cara, tem ponte que só o exército constrói, porque não interessa comercialmente para ninguém, e aquela ponte transforma a vida das pessoas daquele local, porque dá acesso e tal. Mas realmente, pô, né, a coisa O dia a dia, a mão na massa do salvamento é de fato aqui. A gente não está diminuindo de maneira nenhuma as instituições militares, né? Exatamente. E é uma vida muito mais operacional também, a do bombeiro. Sim. É uma vida porque a nossa guerra é na paz. Rotina. Né? A nossa guerra é rotina. Isso aí, na guerra na paz. Exatamente. Mas conta pra mim. Aí tu, beleza, sai da SpaceX. E aí o cara tá lá, né, em casa, e deve estar angustiado, falando assim, esse cara, pô, é um abençoado, nasceu já com destino de ser aprovado. Tu saiu da SpaceX, como é que ficou tua rotina de estudos? Que você falou naquela situação do Cefet para entrar para a SpaceX, tinha tentado os 3, ficou reprovado no CMEMERG, mas tua rotina de estudo tu mais ou menos esmiuçou ali pra gente. Quando tu sai da SpaceX, e aí, como é que é a tua rotina de estudo para encarar a prova do bombeiro? Então, eu já saí com a mentalidade que eu já estava atrasado. Porque saindo em junho, na minha cabeça, a banca já estava definida nessa época, se eu não me engano. Sim. Eu falei, pô, é questão de tempo até eles publicarem o edital e logo em seguida a prova. Então, eu já estou atrasado. Então, quando eu cheguei, eu tenho essa consciência de que eu sou muito privilegiado nesse sentido de, por exemplo, que eu tenho o dia inteiro para estudar. Graças a Deus, meu pai e minha mãe têm dinheiro para bancar meus estudos, eu não preciso trabalhar para comer ou para fazer qualquer outra coisa que é a realidade de muita gente. Mas quando eu já voltei com essa mentalidade de que eu teria que ficar estudando o dia inteiro, porque eu já estou atrasado em relação a muita gente. Sim. Então, minha rotina de estudo começa às 7 horas da manhã e eu varro até 10 horas da noite, que é quando eu paro e vou dormir. Eu só paro de estudar para comer. Tá, mas não ficou maluco, não tinha que se divertir, porque a gente ouve disso, né? Eu acho engraçado. Eu falo assim, eu tava ou estudando ou trabalhando, a minha realidade era diferente, né? Não é nem porque meus pais não pudessem bancar o meu estudo, na verdade eu tinha que bancar o estudo das crianças. Quando eu fiz, eu como candidato, eu já tinha que bancar o estudo das crianças. Aí eu trabalhava e estudava, e ficava muito feliz de o tempo que eu tinha estar estudando, né? Me amarrava. Minha alegria era acertar a questão, pô. E aí a gente às vezes vê na internet que, não, você não pode, não é bom que você estude por tantas horas, ou estuda 1 hora para 15, que é para respirar, e não sei o que, dar uma volta para circular as pernas. Eu fico pensando, como é que o cara faz 5 horas de prova se ele tem que estudar 1 hora para 10? Aí, no dia de fazer a prova, faz como, né? Vai perder, sei lá, 50 minutos. Cada 50 minutos vai dar uma volta, nem na cadeira dá pra dar uma volta, né? Até dentro da minha casa eu já escutei isso, que eu vou ficar maluco, eu já tava ficando maluco. Minha irmã é a que mais fala, você vai ficar maluco de tanto estudar. E é engraçado, porque isso cai no inconsciente coletivo. Sim. E aí você, candidato, estudando sozinho, um volume de horas, aí tu começa a gostar de coisas diferentes, tu começa a vibrar, rir sozinho porque acertou a questão, ou rir do erro que você cometeu. Aí você fala, será que eu tô ficando doente, né? Chega num momento que só tem isso de papo. Às vezes eu saía no final de semana para comer uma pizza com meu pai, às vezes eu via alguma coisa assim e falava assim, caraca, sabe um fato interessante sobre isso? E sim, sabe? Eu começava a falar das paradas que eu estudava, história, geografia, às vezes biologia também. Ele ficava, caraca, tá ficando doido. A família começa a pedir pra parar. Eu tenho um reflexo da minha mãe, assim, eu lembro da imagem da minha mãe abrindo a porta assim, pô, filho, hoje é sábado, sai um pouquinho, que eu não sei o quê, almoça com a gente, almoçava, óbvio, mas tipo assim, não, fica aqui mais um pouquinho, eu já almoçava, ficava um pouquinho, daqui a pouco já queria voltar pra... E aí tu encarou isso, parece que você estava muito preparado, até acredito que assim, tem um dedo de EB aí, quem passou pela SpaceX sai de lá transformado. Sim. Né? Toda escola militar tem essa característica. Então, mas e aí? Então foi tudo fácil? Qual foi a tua grande dificuldade? Se tivesse que pontuar, falar assim, cara, teve uma coisa que foi uma grande barreira para mim. O que para você foi mais difícil? Foi tudo fácil? Qual foi a tua barreira? Cara, o mais difícil é saber, é aquela pressão, né? Porque eu saí da SpaceX. Se eu não tivesse passado, o que eu faria da minha vida depois? Porque se eu não passasse no bombeiro, eu não sei que outra coisa eu faria. Eu sei. Eu ia continuar estudando. Sim. Provavelmente. Sim. Então, mas o que mais foi difícil pra mim mesmo foi essa pressão de, tipo assim, se tudo der errado, ferrou. Então eu usava isso como combustível e motivação pra continuar estudando e pegava pesado mesmo.
Bom, Essa foi a minha maior dificuldade, era o medo de dar errado. eu tinha uma coisa parecida, né? Não era isso, né? Mas assim, eu não sabia como dizer que eu não tive sucesso. Sim. Sim. E aí, como é que eu viro em Professor, casa né? e falo Esse é assim, o caraca, professor ainda também. mais eu tinha uma pressão, né? Eu era professor. Não, e outra, E eu só aí, tenho pô. o ensino médio. Se eu não passasse no bombeiro, o que eu ia fazer? Eu não tenho mais o diploma do ensino técnico do Cefet. Não, me identifico perfeitamente. Quando eu saí, era exatamente All essa in, all in, sensação. não é isso? É, Pra quem porque era joga all aí, in. eu não Era jogo. tudo na mesa. Se eu não passasse... Eu fui pro tudo ou nada. E você fez mais algum concurso de backup? Assim, eu fiz uns concursos a nível médio, assim, para assistente administrativo de escolas federais, mas eu não passei nenhuma porque tem legislação, tem introdução à informática. Tu nem tem, deu tempo. É, Foi na loteria mesmo. É. Assim, eu me inscrevi, vai que, né, mas Sim. Mas militar não pensou em nenhum. não. De backup. Eu vou fazer a prep de novo, que se eu não passar eu volto. Não, porque vou eu já fazer tinha ido. Inclusive, como eu tranquei a matrícula, eu poderia voltar. Eu escolhi não ir por causa do CBMED. Assim, uma coisa que eu tinha certeza que eu não Não ia. bateu um desespero, não, que você falou que você estava atrasado. Mas não bateu um desespero quando, pô, nada de publicar edital, nada de sair edital. Aí tu falou assim, agora não tem uma coisa nem outra. A única coisa E que me deixava... aquela loucura, né? De que, Vai ser, não, agora vai vai. ser ensino superior. Saiu a lei assim. nova. E isso aí, eu confesso que eu fiquei um pouco... Eu tremi na base em relação ao nível superior. Porque eu falei, se eu não passar dessa vez... Imagina se o próximo concurso vier nível superior. Vou ter que fazer uma faculdade pra... Aí eu comecei a pensar, falei, cara, tem que passar nisso. Não tem outra opção. Ou vai passar, ou vai passar. Senão eu tô Bom. lascado. É. E aí publicou, aí chegou dezembro, não veio a prova, Eu não tava saiu o ficando... edital. O que me deixava um pouco mais confortável é que já tinha saído em diário oficial. A escolha da banca e tudo mais. Eu falei, cara, vai acontecer. Pode, no máximo, atrasar. Mas a prova vai É acontecer. só eu passar. É só isso. E você que tava Que bom atrasado que- foi ganhando tempo. Por isso que eu pensei. Por isso que tá atrasado. Que bom que tá atrasado. Porque aí eu Foi consigo... abençoado mesmo. Eu fiquei, desde junho até o dia da prova, foi quase 10 meses. Praticamente quase tempo um que todo ano. mundo É um estudou, ano, porque férias ali, isso. carnaval. Sim. E legal, né? Porque isso me lembrou, sabe o que agora? Aquela pergunta no pré-TAF, que o aluno falou assim para mim, mas, mestre, como é que eu faço para ter disciplina? Né? Eu falei assim, sei lá, não sei. Eu pensei o seguinte, o quanto eu preciso passar nessa prova? E era isso que me fazia todo dia acordar e me motivava. Então, as coisas que eu faço até hoje tem muito a ver com o quanto eu preciso. Quando ele começou a pontuar ali, eu falei assim, cara, e se muda? E se não sei o quê? Pô, eu não tinha escolha. Eu só usava Tinha isso como que motivo. É a pressão mesmo que te motiva. É bom, né? É. Eu curto. Tem gente que não lida bem com isso, não, mas eu me Não, amarro. E um vai pouco bem. de vibração também é bom, né? Colocar a academia ali de plano de fundo do computador, quando Caramba, liga. esse- Esses isso, truques, não, cara, vai. que maravilha tu falar disso. Porque o meu não era academia, não, tá? Mas eu arrumei um contra-cheque, tá? Eu tinha um colega que dava aula comigo, eu era tenente-coronel, entendeu? Só não me contaram que a realidade do cadete é diferente do tenente-coronel, mas eu arrumei um contra-cheque e aí eu olhava pro contra-cheque do tenente-coronel, cara, assim, e o de tenente-coronel, diga-se de passagem, já era maior do que eu ganhava como professor. Eu ganhava bem como professor. Sim. Então, olhar pro contra-cheque do cadete, na verdade, só me batia desespero. Falei assim, como é que eu vou virar com isso? Eu resolvi abstrair. Eu falei, eu não Lá estou na fazendo frente. prova para ser cadete. A prova é para começar cadete, mas eu estou chegar fazendo lá. prova para ser tenente-coronel. Até hoje eu tô... Tá chegando. Tô chegando. Tô Ainda tá estudando ali, pra ainda isso. tá aqui o contra-cheque. ainda tá aqui. O contra-cheque ainda tá aqui para me motivar. Não, mas- Mas isso é bom. A vibração, ela é boa. Ela te motiva. Inclusive, Qual que é o novo plano de fundo agora? Ara. Aí. Bom, excelente, muito tem que bom. estar vibrando o tempo todo. Sim, muito bom, Isso aí, muito eu bom. Isso falo vai assim, fazer tem um toda a e vai diferença. renovando. Sim. Depois que eu entrei, aí depois quando eu vi, já passou a ser um helicóptero e o plano de fundo. Na academia, a senha da intranet minha era comandante aluno, porque eu já estava projetando lá na frente. Toda vez que eu tinha que digitar alguma coisa ali, eu já... Então, ter gatilhos de motivação, né? Objetos, coisas, fotos, imagens que te lembre por que você está fazendo tanto sacrifício. Eu até Pra hoje... Não deixar esquecer. Ano passado, eu fui na entrega do espadinho de um amigo meu, que passou em 2022, ele passou junto comigo, eu fiquei, ele foi. Só que quando ele soube que eu voltei da SpaceX, ele me convidou pro espadinho dele. Eu fui lá e eles distribuíram lá um panfleto.
Em uma página dos panfletos, tava a letra do hino Soldados de Fogo. Sim. Aí o que eu fiz? Eu arranquei essa página, joguei o restante fora e colei ali no meu computador. E todo dia de manhã eu li a letra inteira. Bom, Mais um jeitinho de vibrar também. vai ser útil na academia Já saber vai essa chegar letra de cor. sabendo. Vai te ajudar. Vai ser Muito útil. bom. E aí, 2020 saiu o edital, aí tava ali para se preparar, te veio com o sprint final ali, você já estava estudando, você já estava fazendo simulado, começou a fazer depois do sprint, como que o FO Positivo entrou e conseguiu participar aí dessa preparação final? Não, então, o sprint final ali eu peguei logo depois que saiu o edital. O edital, se eu não me engano, saiu no final de janeiro, né? Eu peguei o sprint ali no meio de fevereiro. Tu pegou antes ainda de ter aula ao vivo, né? Sim. Então pegou no início. Pegou no comecinho, né? Eu peguei ali no meio de fevereiro, aí eu comecei a fazer... Eu ainda peguei meio atrasado, né? Porque quando eu comprei, assim, já tava... Acho que uns 4 simulados liberados e até o 8. Assim, Sim. Depois vocês lançaram um 9 de bônus. Aí eu comecei a correr atrás. Eu falei, então eu vou fazer uns 2 simuladinhos por semana. Aí eu fazia um terça, outro quinta. Aí a quarta eu usava pra ver quais eram os meus erros do simulado do dia anterior. Então, os simulados do FO Positivo me ajudaram muito para eu ver ali o que eu precisava ajustar. É o ajuste fino, porque eu venho nessa batida de concurso militar há muito tempo. Tu estava pronto em termos de Sim. conteúdo, né? Conteúdo tu tinha. Assim, o FO Positivo foi para lapidar. Foi para me tirar da posição ali de brigar por uma vaga para me jogar lá para cima. Sim. Para as colocações. Muito Perfeito. legal. Foi exatamente o que a gente falava sobre a proposta, né? A gente tinha muito pouco tempo. Não dava Sim. pra gente pegar um cara É cru loucura e dizer... falar que em 3 meses eu ia entregar ele pronto para Quem ser sai do aprovado. zero não tem como. Naquele momento. Todo concurseiro tem um processo. Não, tu não tinha dificuldade para acompanhar, tipo, as resoluções em vídeo para você Não. tranquilo. Quando, Sim. sei lá, eu imagino que estudando para a SpaceX, passou para a SpaceX, minhas aulas de física para você não tinha novidade alguma, né? Não, nunca vou dizer isso. Eu sempre posso aprender alguma coisa. Não, mas assim, eventualmente era um detalhe, mas não tinha nada ali que você não conseguisse acompanhar, sei lá, né? Não. Porque física, para quem tá no zero, muitas vezes, né? Você fala assim, não, aqui você só pega a inclinação da reta. O cara, pô, inclinação da reta. Colou as O placas. cara tem que ir lá por matemática básica lá. Alessandro brilhando lá, cara. Legal. Então, aí, beleza. Eu sei que você estava muito convicto, me passa isso, né? Não sei o quanto de segurança, né? Por dentro você tinha, mas me parece muito convicto. E aí, saiu o resultado. Como é que foi? Desse ano. Onde é que tu tava quando tu viu o resultado da prova? Cara, não entendi nada, porque assim, eu tava me preparando pro resultado sair sexta-feira. Sim. Só que saiu um dia antes. Então, na minha cabeça, meu psicológico já tava assim, pô, sexta-feira é o dia do resultado. Eu já tinha até combinado com a minha mãe, porque ela ia trabalhar, né? Aí ela ia me fazer ligação de vídeo comigo, a gente ia ver junto. Eu ia até gravar a tela do computador, ia ser legal. Mas... Só que aí, quinta-feira eu tava na academia, eram umas 6, 7 horas por aí. Aí daqui a pouco começou a pipocar um monte de mensagem. Pô, parabéns, não sei o quê. Eu falei, não vou nem entrar no WhatsApp, já sei do que se trata. Sai o resultado antes, eu vou pra casa. Vou fazer o que eu prometi com a minha mãe. Nem entrei mais no celular. Fiz metade dos meus exercícios na academia, larguei tudo e saí. Tô nem aí. Aí quando eu cheguei em casa, liguei o computador, liguei pra minha mãe e falei, pô, mãe, liberaram o resultado mais cedo e tal. Aí eu fiz a ligação de vídeo com ela e vi que passei lá em quarto. Cara, que maneiro, aí eu vi né, que eu cara? passei lá em quarto. Essa mãe que tava com o coração na mão quando saiu da SpaceX. Qual o nome da sua mãe, Arthur? É Gabriele. Gabriele, ó, eu sei que você sente, tá? Eu tenho filho também, eles fazem a gente viver fortes emoções, né? Me apoiou muito. E é igual videogame, cara, igual videogame, tô avisando. Você acha que quando é bebê as emoções são muitas? Cara, é igual videogame, vai mudando de fase, as emoções vão... O boss da fase, né? Ali vai ficando cada vez mais... Caraca, eu fiquei até meio assim, porque eu imagino, na verdade não, eu sei o alívio que foi pra você quando saiu esse resultado. Pô, muita coisa. Porque... Tirei um peso das costas. Eu senti mais ainda o peso nas costas, tirando esse peso, quando passou a prova do que vendo o resultado. Porque quando eu corrigi e vi que a minha quantidade de acertos foi muito alta, eu falei, pô, entre os 35, pô, não tem como não ficar entre os 35. Porque eu conto assim, eu sou da ampla concorrência. Sim. Né? Então eu tava contando ali ficar entre os 35. Eu falei, pô, com essa nota... Então se eu não tivesse dentro dos 35, pô, só tem gênio fazendo aquela prova. Mas tu chegou a olhar na internet, não? Porque o Luiz Gustavo, né, que tava falando, quando a gente conversou com ele tava falando que
Cara, teve um grupo que eu tava na internet lá. Um grupo do Telegram. Telegram, fizeram uma que ele enquete. falou que na enquete tinha 40 cadetes acima de 90. 40 candidatos com mais de 90. Sumiram todos, né? Não tinha. Não. Mas todo ano, gente, cara, eu tô há muito tempo nisso, né? Desde que preparo as pessoas e depois vivi essa experiência e comecei a acompanhar. Então, assim, desde 2001, 2002, que eu acompanho esses resultados. Aí todo ano a gente ouve a mesma história, né? E aí, de repente, lembra quando era o UERJ? Conceito A. Tu perguntava na turma, todo mundo era conceito A. E tu fala assim, que isso, não é possível. Aí saiu o resultado, tu ia ver nos nomes, 10% todo mundo fazendo a segunda chance. Aí todo mundo fazendo o segundo exame de qualificação. Fala, tu não tirou A no primeiro, cara? Não, eu me enganei, não sei o quê. Aí some. Mas você tinha essa... Quando tu viu lá, então tu sabia que estava dentro. Quando eu corrigi o gabarito ali e vi que eu acertei aquilo tudo de questões, eu falei, cara... Acho que fazendo a prova já vai se acalmando, né? Cada risquinho ali você já mas vai... é FGV, né? A FGV é uma banca maldosa. Então, no meio da prova, eu saí da prova, eu não sabia que eu tinha sido aprovado. Um monte de gente falando, caraca, que... Muita gente corrigiu pelos gabaritos extraoficiais. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu sempre procuro o gabarito oficial, fico naquela ansiedade, mas eu espero. Quando eu saí da prova, um monte de gente falando, caraca, acertei 80 e pouco. Eu falei, meu Deus, quanto que eu preciso acertar então pra entrar? Aí eu falei, caraca, eu vou ter que mirar no 85 pra cima então. É a única nota que me deixaria um pouco mais tranquilo. Aí eu esperei até o dia que liberaram o gabarito e eu vi que deu bom. A gente vê que a referência dele era 85. E o Luiz com 87 tava... Ele falou que com 87 ele já ficou... Caramba, será que vai dar? Preocupado. Ele falou que ficou desesperado. Cara, então a emoção do resultado você dividiu com a sua mãe, né? Então você lembra exatamente onde estava, porque isso é muito legal. Eu até hoje lembro onde eu estava quando saiu o resultado. O Tavis também lembra, e isso é muito legal. Aí vinha o desafio do TAF. Para você era um desafio? Não, porque eu já tinha ido para as SpaceX, então eu já tinha toda essa experiência de teste físico. Até lá dentro mesmo, cheguei a fazer TAFs lá dentro da SpaceX com índices bem mais puxados. Sim, depois que entra o índice é bem pior. Sim, mas aí a gente não pode imaginar que é só eu relaxar que a prova vai ser de boa, não. Tem que treinar. Eu vi que você falou que estava na academia, então você... Sim. Manteve. Até porque eu passei por uma lesão também ano passado. Eu fiz academia justamente para fazer um fortalecimento muscular. Eu acabei machucando o joelho, tive tendinite. Então aí eu fiz sessões de fisioterapia, tá tudo certo agora. Entrei na academia para fortalecer os músculos da perna. E até o dia do TAF eu tava fazendo todos os índices com tranquilidade, assim. Com folga boa. Então, não era esperado já para quem veio de 6 meses de SpaceX. Tá voando, né? Tá voando. Já tinha passado no TAF no ano anterior também, né? Sim. Tinha essa... É outro clima. Chegou a ficar nervoso, nada, tranquilo. Pior que sim. Todo TAF fica nervoso. E você vai ficar nos TAFs da academia, você vai ficar nervoso também. 20 TAFs, você vai ficar nervoso. Eu já tinha 3 de colégio naval, 3 anos. Eu achei que ele ia quebrar a magia, cara. Sempre ficar nervoso. Eu achei que ele ia quebrar a magia. Ele ia falar assim, não, pra mim o TAF é tranquilo, eu sabia que eu conseguia. Não. Eu tenho que ser realista. Os TAFs da SpaceX eu também ficava nervoso, por mais que eu sabia que eu tava bem ali. Assim, corrida eu nunca fui o melhor. Mas eu sempre fiz o que era esperado, o suficiente. Sim. Né? Eu já cheguei na prova com a tranquilidade. O meu melhor tempo treinando em casa foi 10 minutos e 20. Então, assim, eu tinha um tempo de sobra bastante considerável. Tinha uma gordura, né? A gente costuma dizer. Tinha uma gordurinha. E tanto que no dia eu fiz até um pouco mais rápido que isso. Adrenalina. Né? É o recorde pessoal, né? Sempre o TAF é o recorde pessoal. O RP, né? Que o pessoal fala. Arthur, cara, você é jovem pra caramba. Eu sei que tem um monte de gente que tá assistindo a gente, que é mais velho que você até, mas que deve estar doido pra ouvir um conselho, uma dica, né? Assim... O que você poderia dizer? O que foi essencial aí na tua preparação que você acha que é replicável? Assim, não dá para levar os teus pais para minha casa para que eles se comportem da mesma forma. Talvez eu tenha uma história de pais diferentes. Eu, por exemplo, nem morava com meus pais. Não dá para de repente, repetir a tua realidade, de passar por uma SpaceX para adquirir essa disciplina toda e tal. Mas alguma coisa que seja replicável aí, que para você foi decisivo e que você... deixa aí de conselho para quem está assistindo a gente, que quer também sentar aí e contar uma história de aprovação.
Assim, eu acho que o mais importante são duas coisas, né? Disciplina e constância. Porque, assim, eu tenho muitas horas do dia disponível para estudar. Eu sei que não é a realidade de muita gente, muitas pessoas trabalham, muitas pessoas até têm filho, é uma outra realidade. Mas, assim, se o cara trabalha de manhã, chega em casa cansado, quase de tarde, quase de noite, ainda tem filho para cuidar, se ele tem ali 2, 3 horinhas por dia, usa o máximo que ele pode dessas 2 ou 3 horas, porque é o tempo que ele tem para estudar, é o tempo que ele tem para absorver. Cada um tem um processo no concurso. Uns vão ser mais demorados até chegar à aprovação, outros vão ser mais rápidos. Comigo, eu acho que foi mais rápido justamente por causa dessa minha condição, né? Eu não preciso trabalhar, eu consigo ficar... Eu tinha 12 horas líquidas de estudo por dia. É a realidade de quase ninguém que está assistindo aqui isso. Então, o que eu passo assim é disciplina e constância. Se o cara tem 2 ou 3 horas por dia para estudar, usa o máximo dessas 2 ou 3 horas possíveis. Se for possível, desliga as notificações do celular, se desliga e mergulha ali na matéria, na disciplina, no estudo, na resolução das questões, nos simulados, porque é o tempo que ele tem ali, é o tempo que ele tem para render. Se ele não aproveitar esse tempo, ele só vai postergar essa possível aprovação dele. Cara, que muito bacana, importante né? que ele falou, o conceito de horas líquidas que a gente vai bater sempre aqui, né? Que é o momento que você de fato está estudando, porque, Sim. comecei agora, são 7 Ele horas. O levanta, cara abre a senta porta de aqui geladeira. e tá contando. Agora tá deu uma estudando. fomezinha, vou lá pegar um biscoito. Ele tá estudando desde 7 horas, mas ele estudou mesmo meia hora ali. Então você tá estudando, né? E conseguir se dedicar. Hoje é muito difícil, isso aqui tá com a gente o tempo todo e a gente... A primeira coisa que eu fiz foi desativar a notificação de todos os aplicativos. Todos. Sim, excelente. A pessoa às vezes não consegue se desligar, então separar um momento. E isso Não é ter consigo. disciplina, é ter foco. Eu fico perturbado, que a minha torre do mago ficou pronta, aí eu já tô aqui angustiado. Tô aqui angustiado, cara, que a torre do mago ficou E outra pronta. coisa importante que ele falou também de tempo, né? Ele tinha 12 horas líquidas e de repente conseguiu em 1 ano. E aí, se você tem 6, talvez sejam 2 anos que você consiga. Mas também vai chegar lá. Pois é, todo o processo de aprovação ele demora um certo tempo dependendo da pessoa. Ele acabou compensando, né, cara? Ele fez Tu acabou de dizer um nome, cara, eu sou velho, eu esqueço. No ensino médio. Supletivo. O supletivo, Supletivo. pô. Entendeu? sim. De repente, para ele, até tivesse feito regularmente, não tivesse acontecido uma pandemia, e assim, a Cefet por si só ia dar uma base legal, então o volume de estudos, de repente, chegaria antes, ou até a aprovação chegaria antes. Sim. Então, E quebra um muito paradigma legal, né, também cara? do supletivo, porque na nossa turma tinha. A pessoa Sim, assim, vê com um o olhar EJA, negativo. pessoal do EJA. Ah, fez supletivo, mas e daí? Você tinha o seu diploma e agora mundo vai passou entrar pela no mesma Corpo de prova. Bombeiros Se e ficar acabou. sentado achando que é tadinho, porque o meu ensino médio não foi forte. Ele nem assim, fez. Ele fez só metade. Porque eram 4 exatamente. anos, né? Diploma é só um pedaço de papel. O que define mesmo se você sabe ou não é ali o dia a dia. Você estudando, fazendo questão. Excelente. Muito bacana. É só um Vamos pedaço de lá. papel. Cara, você falou aí do interesse maneiro, né? Que é legal, pô, salvar vidas. Parece que se identifica com isso, com a forma como você se percebe, né? Alguma área no Corpo de Bombeiros que te chama mais atenção? Cara, por enquanto 2, que é GEMAR e combate a incêndio florestal. Olha aí, coincidência. olha aí. O Luiz falou a mesma coisa do incêndio florestal. E por que, assim, algum motivo especial? Assim, eu sempre fui muito ligado com a questão da natureza em si, sabe? E agora, por causa dessas mudanças climáticas todas, os focos de incêndio estão aumentando muito. E eu vi até, inclusive, uma postagem na página do Corpo de Bombeiros de um oficial que foi lá pro Canadá, se eu não me engano, apagar incêndios que estavam se alastrando muito rápido. E ele demonstrando um conhecimento muito largo ali de plantas, falando, se eu abafar aqui mais um pouquinho, se eu soprar um pouco, já vai começar um princípio de fogo aqui. Aí o cara demonstrou, eu falei, caraca, muito maneiro. O cara conseguia aplicar esses conhecimentos para preservar um bem que a gente tem aí para a humanidade. Né? Legal, né? Olha como é que a gente está ficando mais educado, né, cara? Eu participei da Eco 92, como estudante, é claro, pelo amor de Deus, tá? Isso era foi a primeira vez que eu ouvi falar de ecologia, como a gente chamava na época, né? Hoje eu tenho uma frequência de pessoas, né, sempre com essa preocupação da questão ambiental. Sim. Pô, É muito muito legal. Sim, me muito dói legal. o coração, por exemplo, quando aconteceu lá aquele incêndio da Amazônia que lambeu tudo. Lá eu
Inclusive, quando aconteceu isso, eu criei um grupão, comecei a chamar um monte de gente. Eu falei assim, cara, o que a gente pode fazer? Aí eu juntei um monte de galera, falei, cara, vamos fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro mesmo, catar lixo na praia. Chamei 20 cabeças, fomos todo mundo na praia do Flamengo catar lixo. Eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Muito maneiro. bacana, Já demonstra uma postura de iniciativa, de proatividade que... Sim. Quando eu vou à praia, assim, às vezes tem um lixo perto de mim, não é nem meu. Eu pego, cato, eu sei que é pouca coisa, mas se todo mundo fizer cada um isso... levasse o seu, já não ia ter mais um pra carregar. Exatamente. Cara, a gente... eu tô aqui impressionado com a tua história. Meus parabéns, tá? Obrigado. E muito legal, né, cara? Eu tinha certeza, quando a gente te chamou, porque a gente tinha certeza que, assim, cara, todo mundo tem uma história rica, porque, assim, não é simples conseguir uma aprovação. Então, tem muita coisa que precisa ser dividido, porque, às vezes, quem tá em casa tá achando, tá se questionando, será que não é para mim? E é importante ouvir, né? Como é que foram os caminhos. Não reinventa a roda, não, né? Vamos pegar o exemplo de quem já percorreu o caminho e pode mostrar. Agora, eu tenho certeza que o mérito não é só teu. Com certeza não. Ninguém consegue nada sozinho. Eu queria agora que você, né, uma ou mais pessoas que você acha que foram essenciais aí para que hoje, né, essa história tivesse um sucesso como o resultado, né? O resultado que você conseguiu tem a ver com alguém além do Arthur, por mais que eu tenha entendido que ele é um cara de um potencial enorme, né? Mas eu tenho certeza que tem alguém a mais aí para que esse planejamento todo desse certo. Pô, com certeza minha mãe, que me motivava todo dia, assim, sempre esteve comigo em todas as minhas decisões. E meu pai também, que me ajudou, assim, financeiramente, bancava meus estudos, basicamente. Então, assim, eles dois. Eles são o motivo de eu não ter que viver em outra realidade, por exemplo, de trabalhar, estudar. Assim, eles basicamente me ofereciam o básico e eu corria atrás do prejuízo. Maravilha, muito bom. Então como é aí que também o meus nome parabéns, deles? qual o nome? Gabriele e Ângelo. Então, ó, senhora Gabriele e o senhor Ângelo, meu agradecimento também, porque eu já me sinto muito feliz, tá? De saber que eu estou recebendo na nossa corporação alguém que compartilha de valores que são extremamente importantes, alguém que tem um conceito de família muito arraigado, que já manifestou um interesse muito grande em meio ambiente, em salvar. Eu fico muito contente, tenho que agradecer então a eles, né? Você é um projeto bem sucedido das suas escolhas e, é claro, das escolhas que seus pais fizeram também para que você tivesse toda essa possibilidade, tá ok? Eu quero te dar as boas-vindas, Arthur, ao Corpo de Bombeiro. Eu fico muito feliz de receber alguém como você. Queria que você levantasse daí, viesse... Vim agradecer, te dar os parabéns. Vai ser antigo, a gente não sabe se vai ser 01, se vai ser 02, 04. Depende. A etapa é diferenciada, esse gorro que tá aí atrás aí, ó. A etapa de 01 é diferenciada, né? De 0, qualquer um que seja, né? Os zeros ali. Então carregue isso. Maior. Você já demonstrou que tem uma postura, uma iniciativa, sabe como é que é de SpaceX? Sim. Então, esses caras que passaram aqui, que estão ali fora, né, vão depender de você, que vai estar lá na frente. Então, represente, honre. Parabéns mais uma vez e seja bem-vindo. A casa é muito boa. Muito Agora obrigado. sim, né? Permissão, 01. Mais sim, alguma coisa, não? Agora sim. Ariosa, queria que você se levantasse daí, viesse pro nosso lado, tirar a tua última foto de paisano do meu lado, tá bom? Beleza? Vou querer levar